Como Zaqueu, eu quero subir. E aí, meu irmão, pode ficar tranquilo que eu não vou continuar cantando, porque eu sei as minhas limitações, mas provavelmente você já ouviu essa música em algum lugar. Se não louvou na igreja, você escutou em algum lugar tocando essa música sobre esse homem chamado Zaqueu. E meditando sobre esse homem, eu encontrei algo interessante e algo digno de nossa atenção. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, do 1 ao 10, vai contar essa história de Zaqueu. Talvez a gente já ouviu essa historinha desde pequeno, falando na escolinha da EBD. Ou talvez você que se converteu já era adulto, talvez você tenha ouvido essa história. Essa história fala sobre um homem publicano, um homem considerado o maior pecador para o povo judeu, porque ele cobrava de forma indigna tributos para Roma, do povo, né? Então ele era considerado o maior pecador e tudo mais. E aí ele tem um encontro com Jesus. Ele é aquela história que ele era um homem baixinho, sobe na árvore para conseguir ver a Jesus. E Jesus fala: olha, Zaqueu, desce da árvore, porque me convém ir para sua casa hoje. Mas não é sobre essa história toda que eu quero falar sobre você. Eu quero falar apenas de um aspecto nesse devocional que chamou muito a minha atenção. E vai estar lá no capítulo 19. Depois, se você quiser ler ele todo, você pode ficar à vontade. Mas no capítulo 19 vai falar o seguinte: no verso 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha só que interessante e incrível que no capítulo anterior vai falar do encontro de Jesus com um jovem rico, onde Jesus fala: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres e siga-me. E esse homem não fez. E agora nós vemos Zaqueu, que era rico, ele era o chefe dos publicanos, e agora ele fala: olha, eu devolverei, eu venderei, darei a metade do que eu tenho aos pobres, e se eu extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. A lei, quando nós vamos ver em Levítico, ela previa que se alguém extorquisse alguém financeiramente ou recebesse algum dinheiro ilícito, ele teria que devolver 20% a mais do que ele tinha extorquido. E aqui, Zaqueu, transformado por Jesus, ele fala: olha, eu devolverei 4 vezes mais. Isso era mais do que a lei previa. Mas o que me chama a atenção é que um coração transformado, um coração de uma pessoa que tem de fato um encontro com Cristo genuíno e transformador, ele não apenas para de fazer aquilo de errado que ele fazia, mas ele começa a fazer o que é certo. E assim foi com Zaqueu. Zaqueu, ele não apenas deixou de extorquir, Zaqueu não apenas deixou de roubar, mas agora ele não apenas não rouba, mas agora ele restitui aquilo que ele tomou, aquilo que ele pegou, aquilo que ele roubou. Então a verdadeira conversão, a conversão genuína nos leva a esse campo de não apenas parar de fazer o que é errado, mas fazer o que é correto. Então meu convite para você essa manhã é: reflita sobre a vida de Zaqueu. Reflita sobre o que esse homem fez. E meu convite a você é: tente viver como esse homem
e ter uma conversão de fato a Jesus Cristo. Nós somos convidados a nos depositar aos pés da cruz por inteiro, de corpo a alma. Nós somos convidados a entregar a nossa vida a Cristo de forma inteira. Então, é isso o meu convite. E a nossa oração é para que Deus nos ajude a fazer isso, porque muitas das vezes nós teremos que abrir mão, assim como Zaqueu, abriu mão de sua riqueza, mas para fazer o que era certo e correto. Então, é esse o momento devocional dessa manhã para você pensar e refletir durante o seu dia. Que o Senhor possa ter falado profundamente ao teu coração. Amém? Até mais e fique com Deus.